Aí falou, ó, vamos plantar umas covas aqui. Plantamos 3 covas lá em frente à minha casa. Ainda tenho lá, essa dita casa aí. 3 pés, mas 2 não prosperou. Mas ficou tá uma árvore bonita, grande. Inclusive, hoje, eu já plantei uns 30 pés na área lá para não perder a raça, né? E estamos discutindo com os companheiros aqui do município para plantar, porque estão vendo a utilidade do baru, o aproveitamento dele, quanto é benéfico à nossa saúde, né? A rede veio como uma organização dos agricultores, onde participa dela pessoas de associação, pessoas de sindicatos, de qualquer outra entidade ou até grupos que vai fazer parte dela. Aí vai fazer parte de uma grande rede que tem uma cooperativa que é o nosso mecanismo para comercialização. Depois nós viemos, através da rede, fazer um trabalho de conscientização, de descoberta dos meios de vida e de renda. Agora veio esse negócio da coleta do fruto do cerrado. Para mim foi interessante demais, que é mais um trucozinho que veio para nós, né? Eu já senti que melhorou muitas coisas, igual, que veio igual a fruta do cerrado, essas coisas assim, já melhorou para a gente, por conta que a gente já tem mais um serviçozinho para fazer, sabendo que tem aquilo ganhando. Nesse caso aí do aproveitamento dos frutos, a gente já discute uns com outros, já são preparados, que não devemos desmatar pelo menos os topos de serra, a beira de córrego e nem por fogo, né? Porque nós tínhamos uma tendência de queimar, a fazer queimada. Isso hoje todos nós estamos conscientizados que não é correto e estamos aí pedindo, informando e estamos sentindo que as pessoas estão sendo conscientizadas e bem esclarecidas com essas ações. Não posso trabalhar, não tenho onde morar, estou cansado, não tem terra pra plantar, sem plantar não fico, sem comer não vivo, até as frutas boas tá difícil de encontrar. Hoje a gente vê que a pessoa desmata para poder sobreviver do carvão, né? Tem que desmatar porque eu quero fazer o carvão e sobreviver, né? Hoje, com esse trabalho que nós temos, nós já temos dentro do nosso trabalho de não ter o desmate. Eles já apanham o próprio baru, vamos trabalhar como nós estamos trabalhando no baru, né? Ele já apanha o próprio baru, um pé de baru, ele já faz o cálculo quanto ele vai dar de renda para ele, né? E se ele for desmatar hoje, ele vai derrubar um pé de baru desse, acabou, eu e só. E ele está aqui, esse ano ele vai dar, o ano que ele pode dar, o outro ano ele vai dar, e ele vai ter uma renda para ele estar sempre contando que está ajudando ele. Vai morrer, cadê o cerrado, onde destruiu? Acho que é o que mais mudou para nós, agricultor, a partir do momento que a gente começa a ser capacitado, que a gente começa a ter conhecimento até dos nossos direitos. E deveres nós temos muito, mas direitos às vezes a gente conhece até poucos. E aí nós começamos a se sentir como pessoas capazes de resolver nossos problemas. Carlos, vamos voltar àquele tema da possibilidade de convivência no Cerrado entre o agronegócio, a agricultura de extensão e o agroextrativismo. Como é que você vê esse panorama? Bom, primeiro, eu penso que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que, na verdade, essa tensão que, na verdade, se configura em torno do Cerrado, né? O Cerrado ele é uma área que abriga cerca de 22% do território brasileiro em termos de área contínua, que é considerada de cerrado. Mas se for considerar área de tensão, área de contato, existe mais 14% de presença do cerrado em tensão com outros biomas. Por exemplo, e o cerrado é o único que tem contato com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com a Mata de Araucária. Ele tem, e nesses contatos, a diversidade biológica dele é fantástica. Então você pode considerar o bioma brasileiro de maior riqueza de biodiversidade, o cerrado, que é uma surpresa para uma parte das pessoas que acabam tomando a Amazônia, a Mata Atlântica como tal, né? E grande parte desse conhecimento, no detalhe, até porque nessas áreas de contato,
são áreas de tensão, onde você não tem áreas contínuas, homogêneas, como aqueles 22%, nessas áreas de contato, o conhecimento desses caboclos, desses camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, que é um conhecimento de detalhe, eles abarcam um conhecimento sofisticado, né? Que é um patrimônio importantíssimo para toda a humanidade, e que eles são os guardiões. Então, o Cerrado, na verdade, hoje, de certa forma, os brasileiros fomos habituados a uma propaganda, né? Que o Cerrado era uma área desocupada, né? Isso, na verdade, o Cerrado era desocupado. Quando, na verdade, se inaugura Brasília, se funda Brasília em 1960, né? O Cerrado tinha 20% da população brasileira. Então, era uma área que tinha uma população significativa do país, né? E essa população era, sobretudo, população rural, né? E era uma população portanto, que detinha esse conhecimento fantástico, né? E o que vai acontecer desde então? A gente ouviu muito falar que vai preservar a Amazônia, era preciso, então, desenvolver o Cerrado. Então, o Cerrado foi oferecido mais assim como uma espécie de vai ao holocausto do Cerrado para tentar salvar a Amazônia. Bom, nem salvamos a Amazônia, né, que corre risco, com índices cada vez mais... Né, e o Cerrado está sendo devastado. Ou seja, nesse sentido, a gente está diante de um grande desafio, um grande dilema. Vocês do SEDAC, como é que trabalham essa questão? Olha, como que a gente vê essa questão? As áreas de cerrado hoje, né, nos estudos da própria Embrapa, 25%, quase 25% das áreas do cerrado que já foram ocupadas pelo agronegócio estão abandonadas. Requer grandes investimentos, né, para retomar essas terras, então é mais fácil hoje avançar sobre áreas de cerrado nova, né, áreas novas de cerrado, que é mais barato. Né? Tentar restaurar. Você tem o quê? A indústria siderúrgica. Você tem a indústria siderúrgica que absorve o carvão quase que paga o primeiro investimento do agronegócio sobre o cerrado. Em uma área que já foi desmatada, para você recuperar ela, você não tem o carvão de novo para fazer esse resgate financeiro. Né? Então é mais fácil hoje, e não tem nenhuma política pública, né, que impeça essa facilidade, né, do avanço sobre novas áreas e não de recuperação das áreas já degradadas. Né? Então, cada ano se precisa aí de 5%, 10% de áreas novas de cerrado para incorporar ao que já foi estragado lá atrás, foi devastado lá atrás. Então, e nesses 5%, 10% que ele avança todos os anos, tem gente lá dentro, que é isso que o Carlos coloca. Tem gente com bastante habilidade de conhecer os potenciais locais, o conhecimento de como que funciona a natureza ali, né? E isso hoje tem, por outro lado, tem políticas na questão da biodiversidade, do patrimônio cultural, que valoriza, mas não tem o mesmo valor da ocupação do cerrado. Ou seja, é possível se pensar em reservas extrativistas no cerrado? Na verdade, legitimar uma coisa que já existe no cerrado, que são populações que foram expulsas, né, que antes eram pequenos poceiros, eram pequenos proprietários nas chapadas. O agronegócio veio, expulsou, eles foram para os pequenos povoados rurais ou para as veredas, né, ou para as matas ciliares. Então, na verdade, a reserva extrativista ela resgata o local original dessas famílias. Né? Então, é uma forma de ocupação do território. Né? E aí traz um novo conflito, né? Porque tem o agronegócio de cá, tem as populações tradicionais de cá, e tem a questão ambiental, puramente ambiental, do outro lado. Uns querendo conservar o cerrado, achando que não tem gente, o outro querendo tirar o cerrado para pôr a soja, o milho, o agronegócio, os produtos de commodity, e as populações tradicionais que até hoje tiveram pouquíssimas políticas que apoiassem eles. Né? Então tem que ter uma combinação nessa linha de socioprodutivo. Mobilização Brasil de hoje aborda o agroextrativismo no Cerrado brasileiro. Nós vamos a um pequeno intervalo e na sequência voltamos com o nosso último bloco. Até já.
Marcelo, nós chegamos agora ao nosso último bloco, que tratou do cerrado brasileiro, que é um tema, inclusive, que merece cada vez mais discussão, debate, porque muita gente, às vezes, não tem a dimensão da importância do cerrado. Eu queria que você, Marcelo, dissesse um pouco para os nossos telespectadores que mensagem, que expectativa, na verdade, você tem em relação ao cerrado na sua relação com o Brasil inteiro. Olha, Marcos, para a gente pensar em cerrado, a gente tem que pensar nas populações que estão lá. Estão resistindo e mantendo essas culturas, né, de relação com os recursos naturais. Então, o mais importante para a gente hoje é a gente tentar resgatar essa possibilidade que essas pessoas continuem nos mesmos locais. Porque aí a gente vai ter o uso da biodiversidade, a gente vai ter cultura, cultura conservada e vai ter a questão econômica também. Porque hoje o cerrado tem um potencial econômico muito grande. Dar um exemplo, o Baru, por exemplo, nós temos áreas monitoradas pelos próprios agricultores nos municípios que a gente coleta. 1 hectare com 5 árvores dá o equivalente, em termos econômicos, só econômicos, a 1 hectare de soja. Agora, voltando à questão do que é mais importante no cerrado, hoje o SEDAC e a rede, né, de comercialização solidária está num empenho grande de fortalecer a criação de reservas extrativistas para que a gente tenha o quê? Para que isso seja reconhecido pela sociedade, pelo governo brasileiro, que aquelas populações têm o direito de usar aquelas áreas que eles usavam há vários anos. Né, E você, Carlos, qual é o futuro que você vê para o cerrado brasileiro? Bom, eu penso que está fortemente relacionado às opções macropolíticas que a gente também fizer no país, né? Eu penso que há esse enorme patrimônio que o Marcelo salientou, que nós destacamos e que as matérias aí apontam, há um saber profundo, né? Um cerrado profundo, digamos assim, que está na cultura desses povos, né? Se a gente pudesse parodiar o Chico Mendes, quando ele dizia que não há defesa da floresta sem os povos da floresta, a gente poderia dizer a mesma coisa para o cerrado. Não há defesa do cerrado sem os povos do cerrado. Nesse sentido, talvez nós devêssemos resgatar a ideia que o Chico Mendes dizia, que a reserva extrativista, por exemplo, era a reforma agrária dos seringueiros para a Amazônia. Eu acho que esses povos do Cerrado souberam entender o princípio, né? Porque o princípio da reserva extrativista, no fundo, é o princípio de que reconhece que essas populações detêm um enorme saber, elas têm um notório saber, né? E por isso elas podem prestar um enorme serviço ao Brasil e à humanidade pelo conhecimento que têm. Eu penso que o dia que nós tivermos uma relação mais generosa e respeitosa com o conhecimento que esse povo tem, e a gente acreditar nisso e colocar a universidade, pessoas como o Marcelo, por exemplo, um agrônomo, que na verdade sabe aprender com o povo e sabe dialogar, eu chamo de diálogo de saberes, eu penso que esse país será capaz de criar um modelo de desenvolvimento que seja ecologicamente sustentável e socialmente justo. Agradeço a participação do Carlos Walter, geógrafo da Universidade Federal Fluminense, do Marcelo Degito, do SEDAC. O Mobilização Brasil vai ficando por aqui. Eu aguardo você em nossa próxima edição. Até lá. Através daquilo que ele trabalha ali na região, desenvolver aquilo de cada comunidade, né? Acho que é o que mais mudou para nós, agricultor, a partir do momento que a gente começa a ser capacitado, que a gente começa a ter conhecimento até dos nossos direitos. Que deveres nós temos muito, mas direitos às vezes a gente conhece até poucos. E aí nós começamos a se sentir como pessoas capazes de resolver nossos problemas. Muitas coisas que veio igual a fruta do cerrado, essas coisas assim, já melhorou pra gente, por conta que a gente já tem mais um serviçozinho para fazer, sabendo que tem aquilo ganhando.